o Vinícius Martinez, que ele vai falar sobre phase matching, quase phase matching e aplicações. Por favor, Vinícius. Bom, então, boa tarde, eu sou o Vinícius e eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre phase matching, quase phase matching e algumas aplicações. Eu vou focar essas aplicações no trabalho que eu fiz, eu mesmo aqui no laboratório, então eu precisei muito disso, e aí eu vou comentar um pouquinho. Então, a nossa sequência dessa apresentação vai ser assim, primeiro a motivação, né, porque eu já basicamente falei o porquê que eu vou falar, né, falar um pouco do phase match, do quase phase match, das aplicações, aí eu vou mostrar a configuração experimental e os resultados que eu obtive com isso. Bom, então, assim, primeiro, por que falar do phase match, né? No caso, eu já trabalhei aqui, eu trabalho no laboratório de condensado de distrose, é o nosso objetivo, um laboratório de física atômica, e para a gente chegar no processo de condensado de Bose-Einstein, a gente precisa de alguns comprimentos de ondas que a gente só vai conseguir obter eles através de processos não lineares. Então, o phasing match é muito importante nisso. Então, o phasing match que a gente sempre fala, ou na situação do quase phasing match, o que ele é, né? Ele é o seguinte, você tem uma luz lá com uma determinada frequência, então você quer colocar no meio não linear, e a partir daquela luz inicial de entrada, você quer gerar, através de efeitos não lineares, um outro comprimento de onda, por exemplo, nessa situação, e aí, o que acontece? Você quer maximizar a sua potência, a sua intensidade, daquilo que você está colocando para aquilo que vai sair, certo? Então, aí existe um conjunto de técnicas para alcançar essas interações, né, não lineares de modo eficiente. Você quer essa eficiência maior. E essa aí é a situação onde a gente quer o quase phase match. Aí a gente tem os processos não lineares sensíveis à fase, como o processo de dobramento de frequência, que eu uso aqui, e o de soma de frequência também, que exigem essa correspondência eficiente. Existem alguns tipos de phase match. O birefringente phase match, non-critical phase match e o quase phase match. Então, eu vou falar um pouquinho deles. Bom, nesse slide aqui, esse aqui é o exemplo que o professor trabalhou lá nas aulas 6, acho que 7, nas 6 ele falou um pouquinho sobre o SVE e introduziu a questão do phase match. O que acontece? Você tem lá uma luz de uma determinada frequência, então você colocou no seu material. Ou você tem, por exemplo, duas frequências, que é essa situação. E você quer obter a soma dessas frequências. Então, você quer obter uma frequência 3, por exemplo. Você começa com sua frequência ômega 1, ômega 2, e você quer obter uma frequência ômega 3. Então, aqui a gente tem a nossa intensidade, né, que é 1 e 3, que a gente chama máxima, a intensidade máxima, multiplicado por essa função aqui, que é um seno, isso aqui a gente chama de sinc, né, a função sinc. É um seno dividido por esse argumento aqui ao quadrado. E aí, qual que é a situação do phasing match? A situação do phasing match é quando a gente maximiza essa potência, né? Quando você tem essa intensidade maximizada. E aqui pelo gráfico, a gente pode ver que isso ocorre quando esse ΔKL sobre 2, ele é zero. O que é o ΔK? O ΔK é aqui a soma dos vetores de ondas, lá das suas frequências, e esse L aqui é o comprimento do cristal que você está utilizando, do material que você utiliza. Aqui, no caso, faltou um L aqui embaixo, tá? Só para... Tá faltando um L. Então, essa aqui é a situação que eu vou trabalhar aqui do phasing match e como que a gente obtém isso daqui. Tá. Então, por exemplo, a gente quer o caso do phasing match perfeito que a gente chama, que é o ΔK igual a zero. Então, para o ΔK, para a gente conseguir essa condição, às vezes era um pouco difícil por causa do índice de refração e dispersão normal. Então, aqui a gente pode pegar que o K1 mais o K2 igual a K3, né? E aqui a gente pode colocar pelo índice de refração e pela frequência que a gente tem, dividido aqui pela velocidade da luz. Então, a gente tem essa equação aqui, e aí a gente vai ver para um caso de soma de frequência, onde o ômega 3 é igual ao ômega 1 mais ômega 2, né? Então, a gente pode, aqui nesse caso, para fazer uma simplificação na equação, a gente pode utilizar isso aqui, deixa eu botar aqui, podemos fazer que o ômega 2 seja igual ao ômega 3 menos o ômega 1, e substituir na equação ali em cima. Então, repare nessa relação aqui, a gente vai ficar com uma relação, né, cancela a velocidade da luz, a gente tem uma relação do índice de refração 3 menos o índice de refração 2 igual ao menos o índice de refração 1, o índice de refração 1 menos o índice de refração 2, vezes a razão entre a frequência ômega 1 e ômega 3. Aí, o que acontece pela dispersão dos índices de refração que a gente sabe? A gente tem esse gráfico aqui,
acontece aqui é só uma ilustração do exemplo para o índice de refração para uma situação dispersão normal. Supondo, então, aqui o índice de refração N1 menor que o N2, o N3. Então, a gente tem mais ou menos acontecendo essa dispersão, nessa situação. Então, vou voltar aqui um pouco. Então, repare aqui, ó, o N2, o N3, ele é maior que o N3 é maior que o N2. E o N1, ele é menor que o N2. Então, o que acontece? Se o N3 menos o N2 vai dar um valor positivo. E o N1 menos o N2, ele vai dar um valor negativo. Então, a situação não é possível, né? Então, quer dizer, a gente não consegue fazer o phase matching? É isso? Não é bem assim, certo? Mas, se a gente partir desse princípio dessa forma assim, não dá para fazer o phase matching, certo? Então, o que acontece? Vamos tentar, então, ilustrar com um caso particular, onde o ômega 1 de entrada, as duas frequências, são iguais, o ômega 1 é igual ao ômega 2. Então, a gente vai ter essa soma, quer dizer que o ômega 3 é igual a 2 ômega 1. Então, substituindo naquele mesmo caso, né, o casamento de fase perfeito, a gente tem o ΔK igual a zero, então a gente tem essa situação aqui. Manipulando um pouco, a gente vai chegar uma situação onde o índice de refração teria que ser igual para a frequência 1 e para a frequência 2, para a frequência 1 e para duas vezes a frequência 1. Quer dizer, são frequências diferentes e a gente está tendo o mesmo índice de refração. Essa situação também não ocorre. A gente sabe que tem pelo menos uma pequena diferença ali. Então, aí o que acontece? Como que a gente resolve isso? Qual que é a sacada? O que fazer nessa situação? Aí que entra o uso dos cristais birrefringentes, certo? Então, a gente sabe que materiais birrefringentes são aqueles que apresentam um índice de refração diferente, para diferente polarização da luz. E para a situação, uma situação mais específica também, porque à medida que você deixa a situação mais geral, o seu problema ganha um pouco de complexidade. Então, se a gente estiver usando um cristal unicial, né, que é apenas um eixo de propagação, sejam os dois índices de refração dele diferentes, que a gente chama de ordinário e extraordinário. Nesse caso aqui, a gente chama o cristal axial, acho que negativo. Quando é uma situação de um cristal uniaxial positivo, é invertido aqui. O índice de refração, o extraordinário, é menor que o índice de refração ordinário. Então, eu tenho lá dois eixos de propagação com índice de refrações diferentes. Aí, o que acontece? Eu vou entrar com duas frequências. Só que aí, para essa situação, se eu colocar aqui para essa frequência, para o ômega, o eixo de propagação, o NE, que eu chamo de extraordinário, eu vou querer obter a minha frequência aqui, o 2 ômega, no índice de refração ordinário, que vão ser iguais nesse ponto aqui, certo? E aí a gente consegue a situação do casamento de fase, que aí voltaria na situação aqui, certo? O N aqui seria igual para a frequência ômega 1, com a frequência ômega 2, nessa situação, quando eu tenho um material birrefringente, certo? Então, como é que a gente pode fazer esse processo? Primeiro, a gente escolhe para a frequência ômega 3, que é a frequência de saída, que seria, no caso, aquela dali, seria esse 2 ômega aqui, para essa situação especial, é a direção do cristal que está errado, faltou falar, que tem o menor índice de refração possível. Então, na situação aqui, a gente escolher o ordinário. Se fosse um cristal, no caso, positivo, uniaxial positivo, seria ao contrário, certo? Então, primeiro a gente faz essa escolha. Só que aí depois a gente tem duas situações, certo? Porque a gente tem duas frequências. Aqui estou falando só para o caso de soma de frequências, certo? Então, a gente teria duas situações. A primeira, a polarização do ômega 1 e ômega 2, das duas frequências de entrada, teriam a mesma polarização. Então, entrar elas com a mesma polarização. Ou no caso 2, onde essa polarização é ortogonal, certo? Então, em geral, assim, usam, não vou dizer que usa mais, mas mais fácil usar com a mesma polarização de entrada, certo? Então, dado tudo isso, como é que a gente obtém esse casamento de fase? A gente vai pegar o nosso cristal, então você tem o eixo de propagação. Aí, o que você vai fazer? Você pode fazer isso de duas formas, dois métodos. Variando o ângulo, para que você encontre a condição de phase match, para que a hora que você vai ver a sua potência ela ter aquele salto e chegar num pico, ou pode ser variando a temperatura. Mas variando a temperatura é mais usado na situação do quase phase match, certo? Então, essa que é a forma como que a gente vai chegar na condição de phase match. Agora vamos ver a situação de quase phase match. Bom, um primeiro ponto do porquê que tem, né, o quase phase match. Primeiro, para gerar novas frequências, a condição de casamento de fase ela pode ser muito difícil de se obter. O que acontece?
a gente sabe que você tem determinados cristais onde você vai conseguir casar aquele seu índice de refração extraordinário e o ordinário para duas frequências, no caso, uma seria a soma da outra. Mas comercialmente você não tem qualquer tipo de cristal ou para qualquer frequência que você vai trabalhar. Então, muitas vezes, isso se torna um empecilho. Você não atinge a situação do phase match. E aí, quando a gente busca a situação do quase phase match, como é que a gente vai fazer isso? Né? Um outro caso aqui do porquê ter a situação do quase phase match, que muitas vezes também a gente não tem o cristal birefringente, né, para o casamento de fase, os processos não lineares, dependendo do qual é o seu aparato. Então, aí a gente vai usar o quase phase match. Qual que é a ideia do quase phase matching por trás? Qual que é a ideia que está por trás? É produzir um material, o seu cristal, que vai gerar o segundo harmônico, né, essa geração de segundo harmônico, que tem uma determinada periodicidade. Então, é o periódico curto do material. Da seguinte forma, o que acontece? Você vai fazer seu cristal lá, então você faz com uma certa periodicidade, onde você inverte lá a molécula que você tem, você vai inverter para a direção de propagação do campo. Por exemplo, como a figura aqui a de baixo. Você propaga um determinado comprimento, aí você inverte o seu cristal. E aí você tem essa periodicidade aqui, que a gente chama esse lambda grande aqui, e aqui que está o segredo do quase phase match. Porque o que vai acontecer? Se você propaga aqui, ó, nessa distância, a primeira aqui, essa distância, da flechinha para cima, digamos que você está tendo phase match e você está começando a sair de fase. O que está saindo de fase? Você está entrando com uma frequência, então vamos supor a luz. Está entrando com a luz numa determinada frequência. E você está gerando, que aquele cristal gera segundo harmônico, por exemplo, você está gerando fótons do segundo harmônico em fase com a luz que está entrando. Só que, à medida que vai passando a distância, a propagação dentro do cristal, você sai de fase, certo? Então, o que vai acontecer? Você sobe um pouquinho da potência de geração, depois você cai, você sobe, você vai ficar oscilando e você não, no fundo, você não gera potência nenhuma, né, de segundo harmônico, ou de soma de frequência, dobramento, diferença de frequência, coisas assim, certo? Então, o que acontece? Aí a gente faz um material, então, periodicamente cortado, vamos dizer assim, para você inverter os padrões do seu cristal ao longo do eixo de propagação. E aí o segredo está aqui nessa periodicidade. O que acontece? Para o quase phase match, para a situação que eu vou dar exemplo aqui, a gente usa temperatura para gerar a situação de quase phase match no cristal. Quando você aumenta a temperatura que está no seu cristal, você está variando essa periodicidade aqui, porque você está dilatando o material, então você está mudando isso daí. E aí você chega na situação onde você tem o quase phase match. Aqui tem um outro exemplo aqui da aula do professor, né, que ele comenta. Então você pode fazer de duas formas esses cristais, né? Você corta então o seu cristal lá, corta várias fatiazinhas e vai colando invertido. Ou você busca, tem algumas técnicas de fazer um crescimento de cristal que já apresenta essa inversão do padrão do cristal, certo? Então, se a gente parar para pensar aqui, ó, o que está acontecendo? Você tem aqui o I do sinal, a intensidade, ele é dado por uma constante aqui, os termos que dependem da frequência, depende do coeficiente de não linearidade do seu cristal, e do L, aqui ao quadrado, e aí que você tem a função sinc. O campo desse sinal, você então tira a raiz quadrada disso aqui, você tem aqui, né, muda aqui a constante, L, em função desse seno aqui, o ΔK aqui, que é a diferença de fase, e aqui o L, que é o comprimento do cristal. Só que também tem uma definição do comprimento de coerência, que é exatamente esse comprimento aqui, do seu padrão do seu cristal, que ele é 2 sobre ΔK. Então, se você pegar e substituir aqui para o campo, por exemplo, você fazer o L sobre L de coerência, que é exatamente o que a gente tenta fazer, não exatamente, mas muito próximo, esse L aí, do comprimento de coerência. Aí você vai ter a situação que a gente chama de quase phase match. E aqui, ó, para ilustrar no gráfico, como que acontece aqui o campo, a amplitude do campo. Para uma situação de phase match, aqui esse Z aqui seria o L, de comprimento do cristal. Você tem uma curva aqui que sobe linearmente com o L de coerência, nessa situação. Na situação do quase phase match, que é aquela mudança, que é aqui o que a gente está fazendo, a gente está mudando o cristal, você está invertendo o padrão de propagação dele, o seu sinal,
que está acontecendo? A hora que você chega aqui nesse pico, você está começando a baixar a sua onda, você iria oscilar do campo que você está gerando segundo hormônio, então você inverte, então você joga para cima de novo. Quando você vai cair, você vai perder a fase de novo, você inverte novamente o cristal. Então você mantém minimamente um pouquinho dessa fase, certo? E aí a gente vai mudando isso, mudando periodicamente, até que você atinge aqui uma amplitude de campo que é consideravelmente maior do que se você ficasse aqui, que ia ficar oscilando e você não teria intensidade nenhuma. E não é exatamente o phase match perfeito, mas é o que a gente consegue obter. Aqui uma outra ilustração, então, do processo que vai acontecendo dentro do seu cristal, né? Na situação de phase match, o que vai acontecendo é isso aqui. Você está entrando com uma determinada frequência, por exemplo, você está gerando aquele segundo harmônico que você quer. Seja aí de uma soma ou de uma diferença de frequências, né? Ou, no caso, dobramento. Então, você vai aumentando a amplitude desse campo, ó, linearmente, para a situação que você quer quando você tem phase match. Quando você não tem phase match, o que está acontecendo? Você vai ter uma certa oscilaçãozinha, que é a ondinha aqui que está no meio. Acontece uma parte do cristal, você tem casamento de fase entre a sua onda de entrada e a que você está gerando. Aí depois você perde a fase, então você vai para zero nessa amplitude. E no final, você não gera potência nenhuma do segundo harmônico. E para a questão aqui ó, do quase phase match, que é a situação que eu uso aqui no laboratório, e é muito usada porque às vezes você tem dificuldade para fazer esse casamento aqui, aí você tem a periodicidade do seu material, então você está invertendo. Aí você tem, olha aqui em cima, não sei se está dando para ver, que está um pouquinho pequeno, mas você tem umas leves oscilações, certo? Você tem umas leves oscilações, mas você vai aumentando gradativamente um pouquinho, só que não é uma relação linear, e você aumenta essa amplitude um pouco menor, certo? Então, agora eu vou falar um pouquinho das aplicações que eu fiz aqui no laboratório para a situação de quase phase match que a gente precisa. Eu trabalho num laboratório que o objetivo final aqui é você produzir um condensado de Bose-Einstein, então um Beck, do elemento disprosio. Acho que no hemisfério sul, talvez só tenha esse laboratório aqui que trabalha com o disprosio, especificamente para produzir esse condensado de Bose-Einstein. O motivo do porquê produzir um condensado de Bose-Einstein tem uma série de perguntas que a gente quer responder. O disprosio, se vocês entrar lá na tabela periódica, geralmente ninguém vai saber, nem eu lembro muito bem qual que é o número, acho que é 66, se eu não estiver enganado. Ele está lá na série dos lantanídeos, ele é um daqueles elementos. E o que é interessante dele? Ele tem um maior momento magnético. Então isso pode gerar alguns efeitos que a gente não sabe. Talvez tentar fazer um super sólido, não sei se vai chegar nessa situação. Mas tudo bem, a gente precisa fazer o condensado de Bose-Einstein, certo? Então, para fazer o condensado de Bose-Einstein, o que você precisa? Você precisa resfriar átomos. E como que você faz o processo de resfriamento de átomos? A gente usa o laser. É laser e campo magnético, basicamente. Então, você vai colocar uma luz propagando no sentido contrário, onde está o feixe de átomos que você vai jogar. E, basicamente, você vai batendo, fóton, vamos pensar bola de bilhar. Você vai batendo bolinhas, fóton vai batendo contra os átomos, e vai diminuindo essa velocidade dele e resfriando. Para fazer resfriamento a laser, o que acontece? Na situação do disprosio, para cada elemento que você vai fazer o resfriamento a laser no laboratório, você precisa de um determinado comprimento de onda. No caso do disprosio, as linhas de transições que são interessantes para a gente é no 626 nanômetro e no 421. Só que aí, o que acontece? Você não tem laser comercial em 626 e nem 421, certo? Nesse caso específico, não tem, certo? Pode ser que talvez algum dia façam. Não necessariamente a gente tem laser, por exemplo, em todos os comprimentos de onda, porque você pode não ter na natureza um material que emite naquele comprimento de onda. Então, fica meio difícil você produzir o laser. Então, nessa situação, a gente precisa de ótica não linear, porque a gente precisa gerar esses comprimentos. É assim que a gente dribla essa barreira. E aí, para fazer o 626, a gente usa dois lasers infravermelho, o 1050 e o 1550, certo? Para fazer o 421, a gente usa o 842 e aí a gente faz o dobramento, né? A gente fala dobramento de frequência, mas é dividir por 2 o comprimento de onda. Só que antes disso aqui a gente tem que fazer um MOPA, por causa da questão da potência, do quanto a gente vai precisar de potência do 421 e o quanto a gente tem no infravermelho. Então tem mais um processo anterior. Então, nesse contexto aí, entra a ótica não linear. E agora eu vou mostrar um pouquinho aqui como foi feito isso, né, da configuração experimental. Aqui só para a gente relembrar de forma simples algumas das contas de geração de segundo harmônico.
A polarização P, aqui eu estou só fazendo uma descrição bem simples, eu vou usar aqui depois os campos que eu vou utilizar, eu estou só colocando na parte espacial, como se, na parte temporal, como se estivesse aqui dentro do E1 a parte espacial. Então, a gente pensando numa polarização em função do campo elétrico, a gente tem aqui, né, um E, dependendo do Q1, um E2 do Q2, Q3 o Q3. A situação que a gente está interessada é na geração de segundo harmônico. Então, a gente está pensando aqui no Q2. Então, eu vou supor aí um campo elétrico de uma onda com duas frequências, né, um ômega 1, ômega 2. Se eu jogar aqui nessa expressão, distribuindo aqui, fazendo a conta, aqui dividindo o campo elétrico, eu vou ter essa situação. Tem uma parte que é uma resposta linear e tem a parte que é a resposta não linear. Aí eu tenho dobramento, diferença de frequência e soma de frequência. As duas situações que eu estou interessado para esse laboratório, que eu trabalhei, era o dobramento e a soma de frequência. Então, quando eu quero fazer aquele phase match, aquele quase phase match, eu estou tentando casar essas fases aqui, dobramento, no caso eu uso só uma onda, com o meu campo de entrada. E no caso, soma de frequência também. Então, aqui, se a gente pensar o ômega 1 igual a ômega 2, eu tenho uma resposta não linear e essa geração de segundo harmônico aqui, no caso, o dobramento, né, específico. E aí, para o caso da situação de soma de frequência, a mesma situação. Aqui eu só coloquei a expressão para o comprimento de onda, porque às vezes eu falo dobramento de frequência, soma de frequência. Quando soma a frequência, é só pegar as duas, né, os dois, quando é dobramento, é só dividir o comprimento de onda por 2. Mas quando é soma das duas frequências, o comprimento dá para essa expressão aqui, certo? Aqui é o cálculo da eficiência que eu vou ter para a situação do dobramento de frequência. Aqui, dentro dessa potência aqui de ômega, está a intensidade inicial. Esse aqui não é um I, é o L, que depende do comprimento do cristal. E aqui dentro da SYNC, o L, o ΔK, aqui eu tenho o N ômega e o N ômega 2. Então, depende do índice de refração. Nesse caso, são diferentes, né? No caso da frequência ômega 1, para 2 vezes aquela frequência. Certo? Então, aqui no laboratório, para contextualizar para vocês como que a gente faz esse processo, nessa primeira imagem aqui à esquerda, aqui ó, embaixo na imagem, isso aqui é um forno. Então, o disprósio, ele é um elemento que a gente encontra na natureza, que ele é um sólido. A gente coloca dentro desse forno, a 1100 graus Celsius mais ou menos, ele se torna gasoso, e aí você imagina, 1100 graus Celsius, esses peixes de átomo saem com uma velocidade enorme aqui dentro desse tubo, e vai seguir até na câmara final aqui, aqui na imagem à direita, essa câmera aqui é onde a gente vai fazer o que a gente chama de MOT, que é uma armadilha magneto-ótica. Então, a gente vai aprisionar, resfria e vai estar aprisionado. Então, aqui dentro é para estar com átomos de disprósio com temperatura em torno de nanokelvins. Aqui, aprisionados. Os dois lasers que eu mencionei, que é o 626 e o 421, a gente usa tanto para resfriamento quanto para aprisionamento aqui na situação, certo? Então, essa é a contextualização aqui, a configuração do laboratório. Agora eu vou mostrar da configuração experimental para obter esses comprimentos de ondas que eu preciso. Para o caso de soma de frequência, a gente usa esses dois lasers aqui, 1050, 1550. Então, a gente passa aqui por algumas lentes, um lambda sobre 2, tudo para chegar nesse ponto aqui, que é muito importante, esse espelho. Aqui eles têm que chegar em fase, então esse caminho óptico que é mais ou menos igual, os dois tem que ser, né, se eles estiverem alinhados, a gente faz de tudo para que eles estejam casados aqui, para entrar dentro desse meu cristal. Aqui a gente usa um PTLN, que é o Periodic Fused Proton Lithium Niobate. Esse cristal aqui, ele fica dentro de um forninho, esse aqui é comercial, já tem o forno dele comercial, e a gente vai aquecendo ele até a gente encontrar a situação de máxima potência aqui para o laranja. Aí a gente tem um espelho aqui, porque ele transmite o 626 e reflete o 1550 e 1050. Precisa disso aqui, né, para limpar, porque sai tudo misturado. Às vezes, essa potência aqui ainda é considerável. Vocês vão ver depois na eficiência que eu tenho. Aqui com o laranja, às vezes, costuma sair também um pouquinho de verde, que é seria a diferença das frequências. Aí você coloca um filtro aqui e você obtém o seu 626. Aqui eu tenho uma foto aqui dele montado aqui na mesa ótica, né? Então, esses aqui são os dois lasers. E o forninho está aqui. Acho que essa imagem ficou um pouco pequena, mas está aqui. Esse aqui a gente tem um controle muito bom de temperatura, até com 2 casas decimais. E a temperatura que a gente consegue phase match para esse é da ordem de 171 graus Celsius. Agora, eu tenho uma outra situação do dobramento de frequência. Esse aqui, apesar da gente pensar, dobramento, eu entro só com uma frequência, é mais fácil, na verdade é o que tem dado mais problemas e é mais difícil.
Essa situação aqui, a gente usa um PPKTP, então periódico puro de novo, de potássio, titânio, fosfato, titânio, potássio. E o que está acontecendo aqui? Esse aqui, a entrada desse feixe é o meu laser de 842. Esse espelho 2 aqui, ele transmite 842, então ele chega aqui no cristal, ele vai ter uma reflexão aqui. Então, como que a gente sabe que a direção de propagação dele aqui é paralela em relação a essa face e essa outra face aqui? Da seguinte forma, ele tem que sair a 90 graus aqui, pelo ângulo de Brewster, que a gente ajusta isso daí. Porque no ângulo de Brewster, quando você tem essa condição aqui de 90 graus entre esse feixe e esse aqui, você tem o mínimo de potência aqui que é refletida. Aqui tá um pouco sem escala, tá? Esse cristal é bem fininho, essa dimensão aqui, tá? Eu só coloquei, isso aqui é só para ilustrar bem, para a gente tentar visualizar como que funciona. Aqui, por exemplo, o que vai acontecer? Então, entrou o feixe aí de 842, ele passou pelo cristal, aqui ele vai sair parte azul, que é o meu interesse de dobramento, que é uma parte bem pequena, de potência, de intensidade. Aí, o 842, ele vai sair aqui, ele vai bater nesse espelho, vai voltar aqui no espelho 2. Esse espelho 2, nessa face aqui, ele reflete a maior parte do 842. Esse feixe aqui, ele só mostra que tem uma pequena transmissão. Então, a gente perde um pouquinho da potência. Mas a ordem da refletividade aqui tem que ser de 99%, 0,8, acho, pelo menos. Então, a gente tem que casar, né, para essa cavidade aqui, exatamente aqui para incidir em cima e retornar aqui. E ficar, então, rebombeando para aumentar essa potência aqui. Aí, qual é a situação? Esse cristal aqui, você tem que elevar a uma determinada temperatura para a gente conseguir essa situação de quase phase matching. E aqui a gente tem o piezo, que o que ele está fazendo? Aqui você coloca um fotodetetor nessa potência que está saindo. Então, quando eu atinjo a condição de ângulo de Brewster, o que acontece? A potência é mínima. Então, manda a informação, programinha para o piezo ajustar. Então, ele fica ajustando esse espelho para que a gente consiga fechar a cavidade, né? Na hora que eu tiver a situação de mínima potência. Só que parece simples, mas vocês vão ver já que a gente vai ter problemas. Como eu disse, esse é o sistema que a gente bolou aqui no laboratório para poder fazer essa configuração de dobramento de frequência. Aqui são 2 resistores. Aqui essa peça que a gente construiu ali no laboratório de mecânica. E o cristal está aqui dentro. Vocês nem conseguem ver tão fininho que ele é, só que ele tem essa dimensão aqui de 20 milímetros. Então, esses 2 resistores aqui, o que a gente faz? A gente põe uma fonte, por um programa Arduino, você vai bombeando a corrente de acordo com a temperatura que você quer. A gente fez uma função da temperatura em função da corrente, pela dissipação do calor desse resistor aqui. Então, essa peça aqui, ela vai esquentar. A gente espera que esse gradiente de temperatura seja bem constante. E aqui é o transladador, né? Que é para você ficar mexendo e brincar para ajustar no casamento de fase. Então, esse aqui a gente não tem um forno comercial para essa situação, certo? Então, agora eu vou mostrar aqui os resultados. O resultado desse aqui para aquela situação da soma de frequência, esse aqui é para o 626, onde eu tenho aqueles 2 lasers. Tem um pico aqui em 171,29 graus Celsius e a largura meia altura de 1,14 graus Celsius. E olha aqui a eficiência, inclusive essa eficiência aqui é até melhor que um artigo base que tem o pessoal que fez essa mesma situação. Esse daqui a gente reproduziu exatamente igual. Então, ele tem uma eficiência de 10% por watt, certo? Aqui, ó, nós estamos com 2,4 watts de laranja no pico, e eu estou entrando com 5 watts de cada um dos 2 lasers lá, o 1550 e 1050. Então, quer dizer, a soma bruta das potências dariam aí da ordem de 10 watts, mas como é um processo que você multiplica, 5 vezes 5 seria 25 watts, né? E a gente obtém, então, em torno de 2,4, que dá mais ou menos 10% por watt, certo? Agora, a situação para o azul. Para o azul, a gente tem um problema, né? Se vocês observarem aqui o gráfico, a gente não tem a reprodução daquilo que a gente esperava. No fundo, a gente não conseguiu fechar essa cavidade ainda. O que acontece? Aqui os pontinhos são os dados experimentais obtidos, então fui variando essa temperatura. A gente acredita que a condição de phase match está ao redor dessa temperatura, em torno de 45 graus, só que a gente tem essa oscilação aqui. E o que eu fiz para fazer esse fit aqui? Eu peguei 2 SYNC, centrei ela em cada um desses picos e somei. E, por incrível que pareça, né, ou que era esperado, né, mas, enfim, os pontos acabaram casando muito bem, experimental, como se fosse 2 SYNC. Então, eu teria 2 situações de phasing match, mas não está muito claro o que a gente tem de problema. Se seria
alinhamento do cristal, se o cristal pode estar com algum dano, pode ser também a situação do modo espacial, como está entrando do laser, sei lá, talvez a polarização não está ajustada, então, dependendo da temperatura, do alinhamento, daquela periodicidade que você tem no cristal, você está gerando em duas situações o caso de phase match. E aí é isso. Aqui tem as referências que eu tomei para usar do POD, né? Foi das aulas do professor também. E aqui desse livro de Quantum Electrics for Atom Physics. E esse artigo aqui é o do Daniker, que faz uma referência para a cavidade de dobramento. E é isso. Muito obrigado.